Pronto, vamos lá. Estamos aqui para mais uma aula, né? Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar de conceitos geográficos, né? Estamos aqui novamente na turma do segundo MSI, CETEP, Luiz Carlos Araújo, Bacia do Jacuípe e Pirá, Bahia, né? Então nós vamos falar de conceitos geográficos. Então nós já falamos até então de espaço geográfico. Na aula anterior eu solicitei uma pequena pesquisa que já nós vamos interagir, né, em relação a essa pesquisa, porque ela se refere justamente a esses conceitos geográficos. Então eu vou seguir aqui. Bom, então nesse sentido nós vamos falar dos principais conceitos chaves da geografia, certo? Ou seja, a geografia, como a gente sabe, ela é uma ciência que ela envolve duas faces, né? A face humana e a face natureza. Ou seja, para haver geografia é preciso haver a sociedade, e aí a sociedade interage com o meio, né? Provocando mudanças, provocando alterações, provocando dinâmicas, e a gente já falou um pouco sobre isso, que é dessa relação que se origina o espaço geográfico. E a partir do espaço geográfico vão surgir outros conceitos da geografia, outros conceitos geográficos que são também chamadas de categorias de análise. Como eu já disse a vocês, a geografia lá no seu início ela era somente uma descrição, né, de enumerar fenômenos, descrever e nada mais que isso. Só que depois de um tempo ela foi se modificando e hoje ela é uma ciência mais analítica. A gente olha para essas modificações que o homem faz, que a sociedade faz, e a gente vai analisar, né, a partir justamente desses conceitos geográficos. Então, coloquei aí uma grande interrogação. Quais são mesmo esses conceitos, esses dois que a gente falou na aula passada? O espaço. O espaço nós já falamos. Os dois que eu pedi para vocês pesquisarem. Paisagem e território. Isso, paisagem e território. Tá? Então nós temos aí dois conceitos-chave, né, importante. E por que conceito-chave? Porque eles abrem um debate, eles abrem uma discussão, né, abrem uma análise de determinadas realidades, de determinadas partes do espaço geográfico. Então, eu coloquei aí, ó, então, os 5 grandes conceitos da geografia. O maior, o principal, né, é o de espaço geográfico. E dele se originam os demais, né? Como vocês podem ver, então, paisagem e território, vocês já pesquisaram, vocês já sabem o que é. Então, hoje nós vamos abordar mais esses dois. Os outros dois, lugar e região, vão ficar para um outro momento. Beleza? Então, agora eu quero ouvir vocês, para que vocês falem um pouquinho nessa pesquisa que vocês fizeram. O que são mesmo território e paisagem? Começando por território. O que é que vocês conseguiram encontrar, identificar? Na verdade, eu pesquisa minha lá, eu encontrei território como sendo um local de um povo, da nação, em que eu encontrei no caso a Antártica, né, que é um lugar, né, aí também a Sibéria, né, esse lugar assim, Saara, norte da África, né, e coloquei isso aqui, essas coisas, Himalaia, que é a região da Ásia, e foi encontrei para definir assim território. Então você foi encontrando alguns locais. Alguns locais que as pessoas também habitam, né, nos seus devidos lugares ali. Né, como sendo a terra de cada um ali nesse caso, nesse sentido. Certo. E você, João, conseguiu? Eu pesquisei aqui sobre território. Território é uma área delimitada sob o controle ou influência de um grupo ou entidade, como um país ou governo. Isso. Ele envolve relações de poder, soberania, identidade cultural, sendo palco de disputas e conflitos. Olha aí, João, você foi bem mais específico. Mais além, né? Você foi direto no que diz a questão do A delimitação de um território é frequentemente marcada por fronteiras que podem ser naturais ou artificiais. Isso. Aí agora já se complementa as informações dos dois, ó, porque quando você fala do Saara, você fala do Himalaia, você está trazendo elementos da natureza que podem servir para delimitar, né, essas fronteiras e definir território, certo? Então, essa relação é muito importante. Então, o território vai ser sempre uma área
definida, uma área delimitada, né? Vai ter uma fronteira. O que é a fronteira? É um limite, né? João falou também que o território vai envolver relações de poder, ou seja, num território sempre tem ali alguém gerindo aquele território, né? Sempre tem alguém, digamos, governando, controlando aquele território. E aí é esse controle do território que pode gerar alguns conflitos, algumas disputas, né? Porque a área ela pode estar ou em ameaça ou ela pode estar em disputa. Então vai se configurar nesse sentido o território, marcado por relações de poder. Certo? Vamos lá agora ao outro conceito. Boa noite. Bem-vinda. Sorria, estamos gravando. O outro conceito é o de paisagem. O que vocês conseguiram achar em relação à paisagem? A paisagem é composta por elementos visíveis do espaço geográfico, como montanhas, rios e construções. Ela reflete as interações entre a natureza e a ação humana ao longo do tempo. Isso. As paisagens podem ser classificadas como naturais ou culturais, dependendo da predominância de elementos naturais ou modificados pelo homem. Isso, exatamente. Eu encontrei isso, na verdade, assim, eu peguei, só que eu não falei sobre aquilo que eu na verdade, eu botei assim, tipo assim, encontrei Chapada Diamantina, é uma paisagem, né? Monte Everest, né? Grand Canyon, Floresta Amazônica, Cataratas do Iguaçu. Só que eu não peguei um texto falando sobre isso aí, não peguei como referência. Você citou algumas áreas, né, algumas porções que podem se configura paisagem. Isso, se configura e se define como paisagem. Certo, não está errado não. De certo modo, o que você traz aqui, João traz, se complementa. Né? Então a paisagem é tudo que está visível, né? Como o João disse, uma parte do espaço geográfico a gente consegue visualizar, né? Ao nosso alcance, mas vai além disso, vai além do visualizar, né? Porque a paisagem envolve também outros aspectos que eu vou falar aqui. E a colega que chegou, você conseguiu fazer uma isso? atividade para entregar, né? Sim, temos uma atividade para entregar, depois a gente vê isso, mas a gente está discutindo esses dois conceitos, que foi uma pesquisa que eu pedi ontem. Aí, Foi de ontem. foi a de ontem. Você conseguiu fazer? Não. Então vamos seguir o fluxo, né? Tudo isso está sendo gravado, mas faz parte do show, né? Não vai ficar tudo legal. Bom, então, não para confrontar com o que vocês trouxeram, mas para complementar, para abranger um pouco mais do que vocês falaram, né? Então a paisagem é o quê? É o que os nossos sentidos, né, percebem de parte do espaço, ou seja, de parte do espaço geográfico. Então é aquilo que a gente visualiza, que pode ser local ou pode ser global, né? Porque uma paisagem, necessariamente, a gente não precisa estar lá exatamente para a gente visualizá-la, né? Então a gente pode ir, por exemplo, na internet, que a gente tem uma infinidade de recursos, né, de imagens, então a gente consegue visualizar uma paisagem, né, como o colega citou aí, né, Himalaia, Chapada Diamantina, Amazônia, né, Floresta Amazônica, enfim. Então há uma infinidade, né, de possibilidades de se encontrar nessas porções do espaço geográfico. Ou seja, nós temos sensações, né, de determinados locais, eles nos transmitem sensações. Então, quando a gente chega em determinado lugar, Chapada Diamantina, por exemplo, você tem uma sensação de contato com a natureza, né? Aquilo deixa mais leve, mais relaxado, você se desconecta um pouco de alguns problemas que você vive no dia a dia, e aí você chega ali numa cachoeira, aquele banho, aquela paisagem diferenciada, né? Que a gente vai chamar de uma paisagem natural, mais à frente eu vou trazer isso. Né? Então a gente consegue se conectar com aquela paisagem, né? Então envolve os nossos sentidos, envolve o sentimento, envolve também se você vai achar aquela paisagem bonita ou feia, né? Então, por exemplo, paisagens urbanas, né, que tem, sei lá, boa noite, que demonstram muitas desigualdades. Por exemplo, quando a gente chega numa cidade, que a gente se depara logo com uma área, do ponto de vista urbanístico, muito desorganizada, né, sei lá, não diria desorganizada, mas com alguns problemas de infraestrutura, né? A gente percebe moradias precarizadas, que não tem saneamento básico, a gente vê ali o esgoto, a gente vê ali a urbanização precária, né? Que a gente, no Brasil, se chama de favela. Então, quando a gente olha para aquilo ali, logo a gente julga de uma forma pejorativa. E a gente diz, não gostei desse lugar. Que lugar feio, né?
Agora, quando a gente chega, por exemplo, numa área que urbanisticamente está estruturado, que a gente olha, a gente vê, sei lá, diferentes construções, mas numa condição visivelmente melhor, aí a gente já se agrada mais com aquela paisagem, a gente já acha mais bonita, a gente já quer permanecer ali, né? Principalmente se tiver uma praia, se tiver, sei lá, edifícios, então a gente já se familiariza mais com aquele lugar. Ou então pode ser uma praça, sei lá, arborizada, organizada, reformada, então a gente já vai se sentir melhor ali naquele lugar. Então a paisagem, portanto, ela é responsável, né, por registrar diferentes aspectos, né, representativos da sociedade. Ela revela aspectos referentes à história, à cultura, né, dos lugares. Por exemplo, aqui na nossa cidade, Irá, a gente pega as praças aí, as ruas, elas vão ter aspectos ligados à cultura da cidade, à história da cidade, né? A Praça do Mercado, por exemplo, quantos anos tem aquele mercado? Né? A Praça da Igreja, quantos anos tem a igreja? Então, todos esses elementos que compõem a paisagem, eles refletem história, cultura, memória, né? Podem refletir também a economia, podem refletir formas de vida, né, de uma sociedade. Isso porque a paisagem ela tem importantes valores, importantes funções, né? E aí a paisagem que vemos hoje, ela pode já ter sido uma outra paisagem do passado, né? Porém ela passou por processo de modificação e aí possivelmente em decorrência, né, do uso dado a ela, certo? Então a paisagem que a gente vê em um dado lugar, se é uma paisagem produzida pelo homem modificada, ela certamente não é mais a mesma, sei lá, de 40, 50 anos atrás. Algumas mudanças já ocorreram, certo? Exceto em alguns casos muito específicos, de centros históricos, que tem a questão de ser tombado pelo patrimônio histórico, aí não pode mudar, enfim. Mas, de modo geral, as paisagens elas se modificam com o tempo, né, a partir das relações que a sociedade estabelece, seja elas relações culturais, relações econômicas, sociais e por aí vai. E aí? Tá bonita essa? Tá bonita, né? E aí a gente consegue perceber o que exatamente? Tem casinha embaixo, tem um lago, né? Então a gente percebe aí que tem interações, são diversas interações aí, né? A gente tem elementos da natureza, a gente tem elementos da sociedade, porque as construções chegaram, a gente tem do lado de cá áreas desmatadas, lá ao fundo quase que a gente vê uma montanha bem distante, né? Então tem vários aspectos. Então observe, né, como as paisagens elas são diversas, como a gente pode ter uma visão ampla dela, nesse caso aí, que é uma vista panorâmica, né? Uma imagem feita aparentemente de um mirante, de uma área mais alta, né? Você consegue ter uma visão ampla, né? Mas poderia ser da mesma área, mas ser uma fotografia tirada daí de dentro da cidade. Então você teria uma visão bem mais restrita, né? Você não conseguiria ver toda essa quantidade de elementos que são visíveis aí, certo? Vamos seguindo? Aí nós temos agora, alguém citou aí, acho que foi o João, que falou da paisagem humanizada, certo? O que é essa paisagem humanizada? É a paisagem modificada, né? Ou a paisagem artificial, ou seja, é aquela que é perceptível a intervenção dos homens, ou seja, a intervenção da sociedade. Desse jeito, a imagem que nós vimos anteriormente, ela pode ser classificada também como uma paisagem urbanizada, uma vez que nós percebemos que nela existem interações humanas, existem construções, intervenções, certo? Essa imagem aí, alguém consegue identificá-la, de onde ela é? Não. Farol da Barra. Oi? Eu já falei. Farol da Barra em Salvador, né? Nossa capital, né? Então olha aí, ó. Saudade, né? E aí, essa paisagem, o que vocês acharam dela? Fantástico. Bonita, né? Essa Aí top. foi o que? Um drone que tirou? Moço, é imagem do Google. Aí, como foi feita a captura? Deve ser satélite, né? Não sei se foi satélite, mas pode ter sido drone pela proximidade. Certo? Então, ó, nesses casos de paisagens humanizadas, nós temos paisagens modificadas, né, com a criação de infraestruturas. E aí basta a gente pensar, né, numa série de mudanças
que pode acontecer, né? Por exemplo, você tem uma porção de terra desabitada, mas aí começa a se planejar construções para aquela área, né? E aí tudo vai sendo modificado, né? E aí a área começa sendo povoada, aí vem prédios, vem escolas, vem hospitais, vem lojas, vem estradas, e aí modifica completamente a paisagem, né? Ela se torna uma paisagem humanizada. Então imagine aí, por exemplo, nessa área de Farol da Barra, muito tempo, né? Imagine, por exemplo, antes da chegada dos portugueses, né? Que o farol mesmo aí foram os portugueses que construíram. O restante veio depois e está preservado, né? Então percebe como tem, que eu falei anteriormente, né? Uma relação com a história, uma relação com a cultura, certo? Vamos lá. E agora essa Cachoeira, paisagem natural. uma paisagem natural. Por que a gente denomina ela como uma paisagem natural? A gente consegue perceber aí de forma direta alguma intervenção humana? Não. Né? Se houver alguma mudança aí, vai ser a própria natureza que pode produzir. Pode ser que aumente o volume de água, e aí pode ser que caia uma parte aí desse paredão, pode ser que, sei lá, que uma planta, uma árvore dessa despenque também, né? Mas se o homem não chegar aí para desmatar, para fazer qualquer tipo de intervenção, ela vai permanecer sendo uma paisagem natural, certo? E aí o exemplo que você deu do Saara, se é uma área não habitada, é uma paisagem natural, o Himalaia, a floresta amazônica, né? Então são esses exemplos. Então remete aqui à natureza, né? Que pode ser serra, pode ser o mar, pode ser cascatas, ou seja, são aspectos, né, que geralmente podem ser modificados, mas essa modificação só acontecerá em decorrência de processos naturais, por exemplo, climáticos, né, ou outros acontecimentos que sejam da força da própria natureza, certo? Não havendo assim intervenção humana diretamente, ok? Outro exemplo são as paisagens culturais, certo? Eu trago aqui o exemplo de uma aldeia indígena como sendo uma paisagem cultural. Por quê? Os povos indígenas, eles têm a mesma cultura nossa? Eles constroem uma cidade como nós? Não. Então a forma deles habitarem é desse jeito. Até os recursos que eles utilizam da natureza é diferente, né? Para construir as casas. Eles não têm muito essa tradição de usar a alvenaria como nós utilizamos, esse monte de concreto, de ferro, essas coisas não fazem parte do cotidiano deles, né? E aí o que acontece? Revela aspectos culturais, né? Nessa extensão territorial, indica os costumes, os valores, né? Que estão sendo proferidos aí por esses habitantes. E aí, essa tribo indígena, por exemplo, nós temos aí o exemplo de uma ocupação muito diferente, como eu já falei, o uso das estruturas que eles fazem para a sua população é diferente do que nós, não indígenas, fazemos. Beleza? Deu para entender aí? Pronto. Não vai dar tempo adentrarmos na categoria território por conta do horário, então a gente vai pausar a nossa aula, mas hoje ficamos aí com o conceito de paisagem. Ok.